Olá, sejam muito bem-vindos ao Recidadecast e a mais um episódio da nossa série de lives e bate-papos com os profissionais que integram o time do Recidades. O tema da nossa live de hoje é saneamento que transforma saúde, recursos e futuro para os municípios. Para me ajudar a moderar o assunto de hoje, eu convido a professora Michele Pilon, que é referência nacional em políticas públicas. Olá! Obrigada por ver mais um episódio, mais um podcast, uma livecast, uma aulacast aqui. E hoje sobre saneamento, né? Um tema tão importante, né? Nós temos aí o marco legal do saneamento tantos anos e ainda uma pauta tão prioritária e importante, ainda deficitária no nosso país. E hoje o nosso professor convidado é o professor Hernani, né? Que foi muitos anos diretor na Secretaria Nacional de Saneamento, no Ministério das Cidades, uma vasta experiência em saneamento, com experiência no Brasil inteiro, para nos falar sobre política pública de saneamento. Hoje nós temos a honra de receber o professor Hernani de Miranda. Ele é engenheiro civil, mestre em tecnologia ambiental e recursos hídricos, especialista em saneamento básico. Professor Hernani, seja muito bem-vindo, a palavra é sua. Cumprimentando nossos prefeitos, secretários, vereadores, servidores municipais, caneta na mão, papel, que nós vamos começar. Olá, professor, seja muito bem-vindo. Olá, Michele, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês aqui para falar desse assunto fundamental para os municípios brasileiros, para a população, né? Um assunto que está totalmente relacionado à saúde das pessoas, né? Então é um prazer muito grande poder debater com vocês esse assunto, saneamento básico. Professor, eu vou fazer algumas perguntas aqui para a gente bater um bate-papo sobre saneamento. E a pergunta dos prefeitos, que eu acho que a gente deve começar pelo óbvio, pelo beabá, né? Como organizar um saneamento básico no seu município? Qual a estrutura mínima da secretaria? O que ela precisa? Vai transferir o serviço para uma empresa pública? Vai contratar privado? Vai prestar pela própria prefeitura? Como organizar? Como prestar esse serviço de saneamento básico? Olha, Michele, você iniciou com talvez o assunto mais importante no âmbito das prefeituras, né, que é a organização do serviço, né? É competência dos municípios, no âmbito do seu território, prover o serviço de saneamento básico, né? E tem várias formas de fazer isso, e ele precisa organizar isso antes de iniciar o processo e a tomada de decisão, né? Então, no caso brasileiro, a gente tem alguns modelos que funcionam já historicamente no Brasil, né? Eu diria assim, para prestar o serviço no município, você pode trabalhar de forma centralizada, onde o próprio município presta os serviços, ou ele cria uma autarquia ou uma empresa municipal, né, para prestar esse serviço, ser responsável por esse serviço no município. A autarquia municipal é um modelo muito difundido no Brasil, desde lá dos anos 50, quando a antiga Fundação Nacional de Saúde implementou esse modelo em vários municípios brasileiros. A outra forma é um modelo descentralizado, onde a prefeitura contrata a prestação de serviços a terceiros, né? No Brasil, por muitos e muitos anos, desde lá o início da década de 70, as companhias estaduais, né, eram contratadas pelos municípios para prestar serviço de saneamento. Muitas vezes nem existia contrato, eram contratos tácitos, né? Com o advento da Lei 11.445, de 2007, que estabelece as diretrizes para a política de saneamento básico, passou a exigir os contratos, e foram criados os contratos de programa, né? Então, esses contratos de programa, existem milhares deles em vigência até hoje, por prazos longos. Mas, em 2020, houve uma reforma da lei, e esses contratos de programa foram proibidos, não se pode firmar novos contratos de programa. Então, a outra forma de se prestar o serviço de maneira descentralizada é uma licitação para a contratação da iniciativa privada, que tem ocorrido muito no Brasil, são as concessões que são feitas para a prestação de serviço. Mas é importante dizer que não é apenas a prestação de serviço que faz parte da organização da gestão no âmbito do município. Você tem que ter o planejamento, um eixo e um pilar fundamental, você tem que ter a regulação e fiscalização do serviço, que é obrigatória nos termos da lei, e é também importante ter o controle social. Na lei do saneamento básico, o controle social é um princípio fundamental. Envolver a população,
seja em audiências públicas ou em consultas públicas, ou em conselhos municipais. Então, essa é uma pincelada geral da forma de organização. Isso é uma competência do município fazer isso. Com o advento da reforma da lei em 2020, foi criada também a figura da prestação regionalizada de serviço. Aí é fundamental que os prefeitos estejam atentos, porque essa prestação regionalizada, quase todos os estados brasileiros já criou as regionalizações. E o município participa dessas regionalizações por meio de uma instância federativa que vai gerir o serviço no ambiente de um conjunto de municípios dentro do estado. Então, você tem quase todos os estados com essas unidades regionais de saneamento implantadas por lei, e o município precisa ficar atento, porque o planejamento passa a ser regional, a contratação de prestador de serviço passa a ser regional, a regulação, mas o município precisa participar, precisa aprovar e decidir junto com o conjunto dos outros municípios, mais o estado em que ele pertence. Professor, uma ausência muito grande dos municípios do Brasil, o Plano Municipal de Saneamento Básico. É uma obrigatoriedade legal, mas muitos municípios não têm. Como fazer esse plano? Em média, quanto tempo dura? Os primeiros passos? A gente tem que desmistificar de que o plano é necessário, ele é possível fazer, e não importa se tem 1.000 habitantes, 10 mil, 5 mil, 30 mil, 50 mil, você tem que ter o plano até para buscar mais investimentos. Então, eu queria que tu conversasse um pouco com os nossos alunos sobre esse plano municipal de saneamento básico. Olha, Michele, esse assunto também é importante, muito importante. Infelizmente, nós, no Brasil, temos pouca cultura do planejamento. Não é só no saneamento básico, em quase todos os setores, né? Tem muito gestor público e dirigente público que, inclusive, acha que o planejamento engessa, quando, na verdade, é o oposto. O planejamento, ele traz todas as alternativas possíveis, no curto, no médio e no longo prazo. Então, para o saneamento básico, a importância do planejamento ela é ainda maior, porque nós ainda não universalizamos o serviço de saneamento. Esse é um dos maiores desafios que o Brasil tem, que é universalizar, alcançar o 100% de atendimento da população com os serviços de água, com o serviço de esgoto, de resíduos sólidos e de drenagem. Então, o planejamento passa a ter uma importância muito maior. A lei, ela obriga a ter planejamento, a ter plano municipal, certo? E para municípios pequenos, abaixo de 20 mil habitantes, esse plano, inclusive, pode ser um plano simplificado. Mas tem que conter, seja o simplificado ou não, um conteúdo mínimo, que a própria lei delineia esse conteúdo mínimo, né? Que seria um diagnóstico da situação, definir os objetivos da política de saneamento básico, as diretrizes gerais, as metas, né? Os valores de investimentos que são necessários no curto, médio e longo prazo, criar programas e ações no âmbito do plano, né, e fixar um critério de monitoramento e avaliação. Vários critérios, na verdade, normalmente são fixados, né? E é muito importante, e a lei incentiva isso, que participe a sociedade da elaboração desse plano. Seja as pessoas que são usuários, seja o comércio, seja a indústria, as atividades produtivas no âmbito do município, que dependem do serviço de saneamento básico também. Então, é importante chamar a sociedade para ajudar na elaboração desse plano. O plano deve ter um horizonte de 20 anos, né, e precisa ser atualizado, no mínimo, a cada 10 anos. Pode ser antes, né, se a situação no âmbito do município se altera com o tempo, ao ponto de o plano ficar muito desatualizado, você pode revisar e atualizar antes. Mas, nos termos da lei, tem que ter, no mínimo, a cada 10 anos, essa atualização. Outro ponto importante, e aí os prefeitos precisam estar atentos, é que podem ser feitos planos regionais. Eu falei da prestação regionalizada, né, e que envolve vários municípios. Existe também a figura dos consórcios públicos. Muitos municípios participam de consórcios públicos, e esses consórcios podem ter como uma de suas funções a gestão do serviço de saneamento e podem fazer planos regionais. A lei admite que esses planos substituam os planos municipais, desde que haja a aprovação de cada município envolvido. Então, os prefeitos precisam estar atentos, porque podem estar sendo feitos planos no âmbito dessas prestações regionalizadas, e é preciso que o município participe.
né? E esse planejamento também, é muito importante dizer isso, eles são obrigatórios para acessar recursos no nível federal, recursos de investimento no nível federal, que são fundamentais para a universalização, fundamentais para expandir os sistemas, eles só podem ser acessados se existir o Plano Municipal de Saneamento Básico. Isso está previsto no Decreto 7.217, que regulamenta a Lei de Saneamento Básico. E um outro ponto fundamental é que o plano é obrigatório para contratar serviços. Eu mencionei ainda há pouco a possibilidade do prefeito fazer uma concessão, licitar, fazer uma concessão. Para fazer isso e para firmar esse contrato, antes tem que ter um plano elaborado nos termos da lei. Então, são instrumentos importantes para a política pública. Além disso, são importantes para você ter recurso e para você ter contratos de prestação de serviço. Professor, quem presta o serviço público de saneamento no município? Como funciona a sua regulamentação? Vamos detalhar um pouquinho? Vamos. Olha, o titular do Serviço Público de Saneamento Básico é sempre o município. O município é o titular. Ele é que decide sobre o Serviço de Saneamento Básico. Agora, há esses casos da prestação regionalizada, que envolve vários municípios, por exemplo, em regiões metropolitanas, em aglomerações urbanas, ou nas unidades regionais que estão sendo implantadas por lei estadual, em que há um compartilhamento dessa titularidade. Ou seja, embora o município seja o titular, ele compartilha o exercício dessa titularidade. Por que eu estou falando sobre essa questão da titularidade? Porque a tomada de decisão sobre quem vai prestar o serviço é de quem exerce essa titularidade. Então, imagina um sistema de abastecimento de água que ele está todo localizado no âmbito do próprio município, desde a captação até a distribuição da água, está tudo no âmbito do município. Esse é um caso típico das decisões no âmbito local, é um serviço exclusivamente de interesse local, e o prefeito decide como é que ele quer que seja a prestação de serviço. Mas se houver compartilhamento de instalações entre vários municípios, por exemplo, né, uma distribuição de água cuja rede perpassa vários municípios, isso é muito comum em região metropolitana, onde a rede alcança vários municípios da mesma rede. Esse é um caso típico de interesse comum. Vários municípios têm interesse nessa rede, portanto, é necessário compartilhar a titularidade desse serviço. E aí você decide, você que eu digo, né, os dirigentes públicos, os prefeitos, eles decidem como que eles querem essa prestação de serviço. Basicamente, nós temos, eu já até mencionei antes, dois tipos, né? Você tem aquela prestação de serviço que é feita diretamente pelo município, tem muitas prefeituras que elas próprias, sobretudo prefeituras pequenas, né, elas próprias se encarregam, né, de operar o serviço, de dar manutenção e de fazer as obras necessárias. Ou então, as autarquias municipais ou empresas municipais que são criadas por lei municipal e no âmbito dessa lei se delineia e se define a competência dessas autarquias e das empresas para prestar o serviço, atender a população, operar, fazer toda a gestão comercial e administrativa do serviço, né? No Brasil é muito comum as autarquias se chamarem SAAIs, Serviços Autônomos de Água e Esgoto, né? No sul do país é muito comum o nome SAMAI, Serviços Municipais de Água e Esgoto também, mas com a sigla SAMAI, né? Esse é um modelo muito difundido no Brasil. Eu poderia aí dizer que deve ter aí algo em torno, entre 1.500 e 2.000 municípios que têm esse serviço organizado no âmbito do próprio município. Mas o outro modelo é o de você contratar terceiros. Então, há muitos municípios que têm contratos de programa com as companhias estaduais, né? Ela responde pela prestação de serviço no município, ou tem delegação para terceiros, normalmente a iniciativa privada por meio de contratos de concessão, né? Também no âmbito da iniciativa privada tem as PPPs, né? O prefeito pode, elas são muito usadas para contratações parciais. Então, por exemplo, você tem o serviço de água e de esgoto, você faz uma PPP só para esgoto, porque os investimentos são mais caros, né? Então, por exemplo, Mato Grosso do Sul, né, todos os municípios têm um contrato de PPP feito pelo Estado apenas para o serviço de esgoto. E o Estado opera o serviço de água através da companhia estadual, né? Ceará também nós temos essa situação.
um conjunto de municípios que tem uma PPP contratadas pelo Estado e que o Estado opera a água através da companhia estadual. É muito comum isso, né? Também é comum, por exemplo, uma estação de tratamento de água. Você precisa ampliar ou construir uma nova estação, você faz uma PPP, a iniciativa privada construir e operar por um período, né? Esses modelos todos, que contratam ou não, ou que o exercício é direto da prestação de serviço, é bom dizer o que está incluído nessa prestação de serviço, né? O prestador de serviço, né, uma autarquia, uma empresa municipal, uma empresa estadual ou uma empresa privada, ele responde por prover todos os serviços, desde a captação de água até a distribuição, também desde a coleta dos esgotos até o tratamento de esgoto, fazendo a operação dos sistemas, fazendo a manutenção desses sistemas, fazendo a gestão administrativa de pessoal, fazendo a gestão financeira, inclusive fazendo a cobrança pelo serviço, que é bom dizer, isso é importante dizer, os serviços de saneamento são serviços que você precisa cobrar da população, tarifas ou taxas, né, para que haja equilíbrio econômico-financeiro do serviço, para que haja sustentabilidade financeira. Um modelo em que a prefeitura deixa de cobrar ou que ela impõe uma tarifa insuficiente não é um bom modelo, porque não vai ter equilíbrio financeiro, né? Além disso, o prestador de serviço se encarrega também de construir o sistema, de investir, de viabilizar os investimentos necessários para alcançar a universalização, para operar com qualidade esse serviço. Professor, a gente tem várias modalidades para prestar esse serviço, né? Usualmente as PPPs hoje estão ganhando muita força, né? E os recursos? Como obter esses recursos para fazer o financiamento do saneamento? Qual a participação do governo federal? Pois é, essa é a pergunta, Michele, é a pergunta que não quer calar nunca, né? Os investimentos, a dificuldade de se alcançar os investimentos, né? E a burocracia também é um grande problema, né? Mas não tem jeito, você tem que correr atrás para viabilizar esses recursos, né? O governo federal, aí é uma coisa interessante também para se dizer, no saneamento básico, o governo federal não tem competência para cuidar do serviço de saneamento no âmbito de cada município. Ao contrário, por exemplo, da energia elétrica, onde a competência é federal, né? Do gás, que é competência estadual, né? Mas no saneamento básico a competência é sempre do município. Mas o governo federal participa por meio de programas de investimento, por meio de apoio técnico, né? Por meio de assistência e capacitação aos municípios, né? Para os investimentos, no governo federal, os programas principais estão no Ministério das Cidades. É lá onde se deve correr atrás de recursos nos programas de investimento lá disponíveis. Um outro órgão com grande atuação no saneamento básico é a FUNASA, sobretudo para municípios menores. A FUNASA atua em municípios com menos de 50 mil habitantes e trabalha muito com recursos fiscais do orçamento da União, né? Tem também órgãos como a Caixa Econômica Federal e o BNDES. Agora, como que isso se organiza, né? Você tem basicamente dois grupos de recursos de investimento. Os recursos fiscais do orçamento, né? Podem ser do orçamento da União, dos estados ou dos municípios, né? São chamados recursos não onerosos, né? Antigamente se usava muito o termo recurso a fundo perdido, né? Mas muita gente dizia que, na verdade, era fundo achado e não perdido, porque ele era difícil de encontrar, então ele era um achado. Mas o termo mais usado é recurso não oneroso. Então, o Ministério da Cidade mesmo tem programas que disponibilizam recursos do orçamento da União, né? Você precisa entrar no site do Ministério, quando há seleção de projetos, você apresenta suas cartas consultas para tentar obter esses recursos. No novo PAC, que está sendo implantado, você tem também disponibilidade de recursos do orçamento fiscal. E aí também são seleções de projetos onde se participa, apresenta-se cartas consultas para serem selecionados, né? Uma vez selecionados os projetos, o Ministério do Trabalho atua via Caixa Econômica Federal, que operacionaliza os contratos de repasse de recursos e libera os recursos para serem aplicados, né?
A Funasa já trabalha diferente, ela trabalha com convênios diretos, ela firma convênios diretos entre ela, o órgão federal, e o município para repassar recursos de investimentos. Né? Dentro dos recursos fiscais, aí é bom dizer, tem as emendas parlamentares, né? Seja emendas de bancada, seja emendas individuais do parlamentar, pode ser disponibilizado para obras de saneamento básico. A Funasa opera com muitas emendas parlamentares, né? E o Ministério da Cidade também opera com muitas emendas parlamentares. Então, uma forma, né, de o prefeito obter recursos seria atuar junto aos parlamentares para que haja emendas para o seu município. Isso tudo que eu falei até agora foram dos recursos do orçamento da União, recursos fiscais, né? Os estados também disponibilizam recursos, né? E os municípios podem também, no seu orçamento, disponibilizar recursos. A outra fonte é a chamada fonte de empréstimos, ou fonte onerosa, né? O Ministério das Cidades opera programas de investimento com fonte onerosa, normalmente o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. O agente operador principal é a Caixa Econômica Federal, embora haja alguns bancos privados também que operam recursos do Fundo de Garantia. E o modelo é mais ou menos o mesmo. Você apresenta, quando há seleção de projetos no Ministério da Cidade, no programa chama Avançar Cidade e Saneamento, e, uma vez selecionada, a Caixa Econômica Federal recebe essas cartas de consultas, recepciona os projetos, analisa os projetos, aprova e, uma vez aprovado, faz os contratos de financiamento. É bom dizer que nos recursos fiscais também tem que ser apresentados os projetos ao operador do repasse, né? O BNDES também tem empréstimos para recursos de saneamento. O BNDES normalmente usa o Fundo de Amparo ao Trabalhador, que é o FAT, né? E muitas vezes associa a outras fontes, cria uma bolsa de fontes de recursos para poder dar maior viabilidade aos empréstimos. O BNDES recepciona diretamente os projetos, analisa e libera os recursos de investimento. Por fim, gostaria de citar os recursos próprios do prestador de serviço. Eu disse que os serviços de saneamento são serviços tarifados, serviços que você cobra, né? Nesta tarifa, na planilha de composição dessa tarifa, é importante colocar uma parte para investimentos, né? No mínimo para a contrapartida dos programas federais, né? Então, há uma sobra de recursos dessa tarifa que deve ser voltada para investimentos próprios. Então, as companhias estaduais, né? As companhias privadas, as empresas e autarquias municipais têm que trabalhar numa gestão financeira saudável, né? E dispor parte dos recursos para esses investimentos, né? Então, e para fechar, é bom falar do que está ocorrendo muito hoje em dia, né? Desde o advento da Lei 14.026, que reformou a Lei de Saneamento Básico, que é a concessão à iniciativa privada, né? E nessa concessão, seja concessão comum ou seja uma PPP, você colocar metas de investimentos, assim como você tem que colocar metas para a universalização do serviço, você coloca metas de investimento e o setor privado, aí a empresa privada, vai correr atrás dos recursos. Aí ela usa recurso próprio, né, ou ela toma empréstimo no mercado, ou ela toma empréstimo no BNDES, ou até mesmo na Caixa. Aí é a própria empresa privada contratada que vai fazer isso. O que é bom dizer é que os contratos de prestação de serviço, eles não contratam apenas a prestação, ele indiretamente contrata as obras, porque o prestador vai ter que cumprir metas de investimento e ele vai dispor dos recursos das formas que eu acabo de mencionar, vai contratar os empreendimentos e vai executar as obras. Basicamente é por aí a forma de você ir atrás desses investimentos. É sempre uma coisa muito difícil, né? Mas são fundamentais porque o Brasil precisa corrigir essa falha que nós ainda temos em pleno século XXI de não ter universalizado o serviço de saneamento, né? E também a falha da grande desigualdade, né? É bom dizer que o saneamento básico tem muita desigualdade regional, né? E muita desigualdade social, né? Os mais pobres têm menos serviços e são menos atendidos. As regiões também com maiores dificuldades têm menos níveis de atendimento atualmente.
Professor, quanta informação, né? Quantas possibilidades, quantas oportunidades. Mas na prática, assim, qual que é o maior gargalo? Por que o saneamento no Brasil, que, assim, cara, nós estamos em 2025, a gente falar em saneamento, esgoto, uma coisa assim que é imensurável tá acontecendo isso no Brasil, né? Onde que está o gargalo? Assim, os projetos ruins, é falta de organização, falta de equipe técnica, a pessoa não sabe nem qual é o planeta que ela está para fazer assumiu a Secretaria de Saneamento e não sabe nem o que fazer. Onde é que está a tua experiência, né, de governo federal de anos aí? Onde é que estão as maiores dificuldades dos municípios? Eu acabei de dar tanta informação sobre recursos, sobre financiamento, né? Mas, na verdade, eu acredito que o principal gargalo, e isso é histórico, é a disponibilidade de recursos suficientes. Né? Implantar serviço de saneamento é caro. Né? Esgotamento sanitário, principalmente, é muito mais caro, inclusive, do que o serviço de água. Né? O que ocorreu no Brasil historicamente? Né? Lá nos anos 70 foram criadas as companhias estaduais, né? Elas passaram a centralizar os recursos de investimentos federais. Né? Na época do antigo Plano Nacional de Saneamento Básico, o Planasa, os municípios sequer conseguiam acessar recursos diretamente. Os recursos só iam para as companhias estaduais. E como a água era a grande necessidade naquela ocasião, essas companhias se especializaram muito no serviço de água e investiram muito. Nós saímos em 50 anos de uma situação de índices baixíssimos de água, muitos municípios quase não tinham rede de água, né, para índices elevados, na faixa de 90% na área urbana. Né. Isso fez com que o esgotamento ficasse um pouco em segundo plano, né, e, inclusive o tratamento de esgoto. Né. Nós temos, embora tenha um índice baixo de coleta e tratamento de esgoto, o tratamento é ainda menor, porque teve uma ocasião que se investia na rede e não se fazia o tratamento. Hoje, ninguém faz mais isso. Sempre que faz rede, faz também o tratamento. Né? Mas temos também o gargalo da qualidade técnica dos projetos, né? da formação insuficiente, tanto em termos da formação propriamente dita, como em termos de quadros técnicos no Brasil. Né? Eu diria para você que tem muita gente que diz o seguinte: se você hoje botar o dinheiro todo que você precisa para universalizar o serviço de saneamento no Brasil, botar na mesa e falar, vamos universalizar, você não consegue no curto prazo, porque você tem as dificuldades de projeto, de fazer todos os projetos, você tem uma cadeia produtiva do setor de materiais, equipamentos, que você precisaria dinamizar num nível tal que talvez você não conseguisse no curto prazo, até mesmo a rede de construtoras que você precisaria ter no Brasil todo. Nós estamos falando de um país continental, né? No norte, por exemplo, na região amazônica, para você fazer uma obra de saneamento, você tem que levar areia e brita de barco. Né? É claro que são exceções, mas não é uma situação fácil. Né? Nós temos também a dificuldade na área rural, né? Nós temos baixos índices de atendimento da área rural, é um grande problema brasileiro, e aí isso afeta diretamente as prefeituras, porque o saneamento rural fica sempre com a prefeitura. Se a prefeitura não faz, você não alcança esse saneamento. E só para você ter uma ideia, 15% da população brasileira vive em áreas rurais dispersas. São aquelas áreas que você dificilmente vai ter rede, você vai ter que operar com soluções individuais. Né? E aí você tem que não só ajudar cada família a construir, mas também a operar, dar manutenção nessa rede. E tem a parte aglomerada rural, que você pode fazer rede, mas também o nível de atendimento é baixo no Brasil. Né? Então, assim, basicamente, esses são os gargalos. Né? E também nós tivemos uma situação, né, em que muitas companhias estaduais sofreram interferências políticas ao longo da história. Né? Isso dificultou o avanço em muitas situações, embora tenhamos companhias estaduais e serviços municipais de excelência no Brasil. Nós temos exemplo de excelência, mas temos também exemplos que, infelizmente, não funcionaram bem nesse tempo todo. Né? O que se espera agora, né, com a entrada da iniciativa privada, mas também com o fortalecimento dessas empresas públicas que vêm funcionando bem, eu diria que o mercado tem que trabalhar de forma conjunta com os dois modelos, aí se tenta buscar essa universalização. Por exemplo, as PPPs de esgoto, o exemplo que eu dei, por exemplo, do Ceará,
do Mato Grosso do Sul, e tem outros, tem casos de municípios, tem o caso da Compesa, lá em Pernambuco, na região metropolitana, aqui em Goiás, também na região metropolitana de Goiânia, em que se contratou os investimentos no serviço de esgoto por meio de PPP, mas se manteve a gestão pública, né? Quem é o gestor do serviço de esgotamento sanitário lá, no caso que eu dei de exemplo, por exemplo, do Mato Grosso do Sul? É a companhia estadual, a Sanesul. Mas quem está fazendo as obras e vai operar o serviço de esgoto? Vai ser a empresa privada que foi contratada por meio de PPP. Esse é um modelo que consegue dinamizar essa parte de esgotamento sanitário, que é a parte mais atrasada, né? É bom mencionar aqui, por fim, que a lei estabeleceu meta, né? A lei 11.445 estabeleceu meta, né? Até 2033, né? Todos os municípios brasileiros têm que atender com água a 99% da população do município e tem que atender com coleta e tratamento de esgoto a 90% da população do município. Essa é a meta para 2033. Né? Embora isso ainda não seja 100%, porque universalizar é alcançar 100%, mas é uma meta ousada que falta menos de 10 anos para ser alcançada. Professor, então, para aquele prefeito, aquele secretário de saneamento que está precisando organizar principalmente a parte de esgoto e tratamento, o modelo de PPP seria o mais viável, mais rápido, né? Nós vamos nos encaminhar para o segundo ano do mandato e nos avizinha, né, a entrega de resultados. Quanto tempo dura? Da sua experiência, assim, né, um secretário de saneamento, qual que seria a alternativa mais rápido, mais viável, mais econômica, mais sustentável? Olha, eu trabalhei numa prefeitura municipal, eu era diretor técnico de uma empresa municipal de saneamento. Né? Nós fizemos muito investimento em esgotamento sanitário pela prefeitura e pela empresa. Né? Então, é possível e é viável você ter uma solução pelos prestadores públicos, pelas companhias estaduais também. Agora, como o esgotamento sanitário ficou muito para trás e os recursos exigidos são altos, são elevados, a solução de uma PPP ela tem sido muito adotada. Né? A prefeitura pode correr atrás dessa solução, fazendo os estudos técnicos necessários. Né? Esses estudos podem ser... o BNDES tem feito muito esses estudos técnicos, né? Por meio de parceria com os estados e os municípios, né? E tem feito contratações normalmente no âmbito de prestações regionalizadas. Né? No âmbito individual de um município, não tem sido comum. Né? Então, tem sido para dar escala, né? Ao contrato, tem sido feito muito isso. Mas o prefeito pode fazer diretamente também. Isso precisa ser estudado, precisa planejado, precisa ter o projeto, né? E a iniciativa privada tem tido interesse, tem participado dessas licitações para participar dessas PPPs. Eu diria que, estando organizado lá a área de planejamento ou a área de obras, o próprio gabinete do prefeito organizado com uma estrutura para gerenciar isso, eu acredito que em menos de um ano se consiga fazer um contrato desse. Aí, nesse caso, estando no segundo ano, né, é uma época boa, o prefeito já conhece bem a realidade da prefeitura, é uma época boa para se planejar isso e fazer esse modelo. Exatamente. Professor, nós temos também o Sinisa, Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. Vamos explicar um pouquinho para os nossos alunos? Sinisa, trabalhei muitos anos no Sinisa. Né? Eu sou um dos criadores do Sistema Nacional de Informações e Saneamento, que chamava SNIS, S-N-I-S, até 2022. Em 2023 foi substituído pelo Sinisa. Por que ele é importante? É porque ele estabelece uma base de dados. Ele tem essa base de dados, com uma série histórica de mais de 20 anos. Né? E você tendo os dados e tendo a informação, você consegue planejar, você consegue avaliar a sua eficiência, o seu desempenho em comparação com outros, e você consegue planejar os investimentos, né, que são muito importantes. E ele é um sistema administrado pelo Ministério da Cidade, no nível federal, mas quem fornece os dados são os prestadores de serviços, a própria prefeitura também fornece esses dados, e é obrigatório o fornecimento. Desde a reforma da lei, com a 14.026 de 2020, passou a ser obrigatório. E não fornecer os dados ao Sinisa impede o acesso a recursos federais de investimento.
Então, é uma condição de acesso a recursos. O governo federal só pode alocar se o prestador de serviço que atende o município e o próprio município tiver enviado os dados, todo ano tem que enviar os dados ao Sistema Nacional de Informações. E essa base de dados é importante, porque às vezes a prefeitura tem dificuldade de organizar a sua base de dados, de administrar um sistema de informações, e ela é administrada no nível federal e está toda disponível na internet. Então, o próprio município pode usar, né? Outra coisa importante dessas informações e desses indicadores é para a regulação, né? Acabou que nós falamos um pouco de regulação aqui, é importante falar, né, que os serviços de saneamento básico têm que ser regulados e fiscalizados por uma agência de regulação, né? Essa agência pode ser uma agência municipal, uma agência estadual ou uma agência intermunicipal. Nós temos vários exemplos no Brasil desses modelos. A agência estadual, praticamente todo estado tem uma agência estadual de regulação. No nível do município, você tem vários municípios, por exemplo, Natal, no Rio Grande do Norte, tem uma agência municipal de saneamento. E a agência intermunicipal, ela se organiza por meio de consórcio público intermunicipal, e nós temos exemplos em São Paulo, como a Ares PCJ, nós temos exemplos em Santa Catarina, como a Aris, temos exemplos em Minas, na Zona da Mata, como a Arisb, né? São agências que o município ele é protagonista porque é um consórcio público e ele pertence ao consórcio público. E a Agência Nacional de Águas e Saneamento, a agência federal, né, ela elabora as normas de referência. É uma forma de padronizar, de harmonizar a regulação no Brasil por meio de normativos padronizados que a entidade reguladora ela adequa para a sua realidade, adapta e implementa. Por que eu estou citando essa questão também das normas de referência? Porque para acessar recursos federais também, isso está na lei, né, é uma condição que as normas de referência da ANA estejam sendo implementadas pelas agências reguladoras. Então, a contratação, né, do serviço de saneamento, ela requer essa regulação e fiscalização e, por sua vez, essa agência reguladora precisa implementar as normas de referência. E a agência opera com os indicadores, opera com as informações, e o Sinisa é a principal fonte de fornecimento dessas informações e desses indicadores. Então, assim, parece tudo muito complexo, porque é tanta informação, né, e tanta condicionante, e tantos modelos diferenciados, né, esse arranjo, esse arcabouço todo também, podemos dizer que é um dos fatores, né, da dificuldade maior do saneamento chegar na universalização, né? O próprio arranjo federativo brasileiro, né, com municípios, estados e uma união autônomos e independentes entre si, também cria dificuldade. A União, por exemplo, não pode chegar no município e fazer o serviço de saneamento, porque o município é autônomo e ele é competente para isso, né? Então, só para dar um exemplo também, esse arranjo federativo é também um problema, os municípios conhecem bem essa realidade, porque não é só no saneamento essa questão. Mas precisamos chegar lá. Precisamos chegar lá, necessário chegar lá, né? Exatamente. A universalização ela é fundamental. E 2033 está aí. Não tem saúde, não tem salubridade ambiental. Nós estamos na COP30, né? O Brasil está vivendo a COP30, está discutindo a questão das mudanças climáticas que afetam demais o saneamento básico. Demais. Né? Isso não é uma realidade distante, já está afetando. Já tivemos lá em 2014, né, o racionamento de água lá em São Paulo, que foi fortíssimo. No Distrito Federal teve racionamento de água por conta das secas extremas, né? E temos as situações como no Rio Grande do Sul, com as enchentes fortíssimas, né? No norte também, no estado do Acre, né? Recentemente, enchentes fortíssimas que às vezes prejudicam demais o saneamento básico, seja numa situação de seca, seja numa situação de enchente. E na COP30 estamos discutindo isso. Então, nesse ambiente de século XXI, com essas discussões todas ambientais, não ter o saneamento universalizado é algo muito ruim, algo impensável para um país como o Brasil. Então, precisamos correr atrás dessa universalização, e aí as prefeituras municipais têm um papel de destaque fundamental, elas são protagonistas, eu diria, nesse processo. São as atoras principais, né? São atores principais no processo, exatamente. Então, o prefeito ele tem que ter essa visão que, eu diria que nem estratégica, uma visão obrigatória, né, de ter o saneamento como prioridade, de entender que o processo é complexo, porém é viável,
se pode fazer um bom projeto, se organizando a secretaria, né, entendendo o procedimento passo a passo, em 8, 9 meses chega lá, dá tempo de executar aí no mandato, e o saneamento é a mola propulsora para saúde, né, desenvolvimento econômico, para o desenvolvimento rural, para o desenvolvimento social. Então, sem saneamento é como se a gente tivesse uma parte do corpo humano faltando para funcionar, né? Quase que sem um pulmão, sem um coração bem funcionando. Né? O prefeito com quem eu trabalhei, que eu citei que eu fui de uma prefeitura, ele dizia que, sem cuidar do serviço de saneamento, o prefeito é só meio prefeito. Porque meio prefeito, exato. Toda a economia municipal depende de água, depende de ter tratamento de esgoto. Toda a parte hospitalar, né? Depende de água, né? A saúde das pessoas, né? Enfim, o desenvolvimento da indústria e do comércio local depende, né? E, evidentemente, que as pessoas, ninguém vive sem água. Né? Ninguém vive sem água. Então, é fundamental isso daí. E água de qualidade, né? Água de qualidade. O brasileiro, né, compra aquele filtro, mal compra o filtro, e quando compra o filtro também, aquele filtro sabe lá se faz mesmo o filtro da água ou não, né? Não, comprar água mineral também, a maioria do povo não é inviável, né? E sem falar no esgoto, né? Você andar numa cidade com aquele esgoto aberto não tem condição. Gente. Nós temos. E é uma realidade. Eu já fui várias cidades, né? A gente tem eu vou até compartilhar, a gente tem um motorhome, né? E aí nas férias, tudo a gente organiza os períodos e subimos andar Brasil aí. E também, às vezes, nas palestras, aulas. Já vi várias cidades com esgoto a céu aberto. Aquilo me assim, nossa, as crianças brincando naquele ambiente, aquilo assim. Cara, Brasil não dá mais, a gente não pode permitir mais isso. Prefeitos do Brasil, isso tem que ser uma prioridade. O afastamento dos esgotos é algo assim importantíssimo, porque senão as pessoas vão andar no esgoto, né? Eles correndo a céu aberto. Né? Então, é fundamental isso daí. E nós estamos falando de água e esgotamento sanitário, né? Mas tem também a questão do lixo, né? Dos resíduos sólidos. Né? Nem chegamos na pauta do lixo. Isso aí, então, é mais problemática. Vamos fazer... a drenagem também, né? Tem a questão da drenagem. Quer dizer, a drenagem também. O Sul também tem muito problema de drenagem. Que é fundamental, né? E as prefeituras precisam ficar atentas. Infelizmente, no Brasil, aconteceu uma coisa histórica, Michele. Com o advento das chamadas companhias estaduais, lá nos anos 70, que o governo federal criou, na época, o Planasa, né? As prefeituras repassaram os serviços para as companhias estaduais e acharam que não tinha mais nenhuma responsabilidade no saneamento básico. Aí está com a companhia estadual, ela que vai cuidar disso aí, eu não tenho nenhuma responsabilidade. Né? Chegou uma vez, por exemplo, que eu tive uma reunião com o prefeito, e ele falou comigo, olha, você imagina o que eu estou passando. O Ministério Público quer que eu assine um TAC para resolver o problema do tratamento de esgoto. Agora eu te pergunto, o que eu tenho a ver com isso? Então, tamanha era a cultura de entender que a responsabilidade era das companhias estaduais, e isso aconteceu porque as companhias cuidavam de tudo mesmo, né? Mas a prefeitura tem que, no mínimo, acompanhar, tem que monitorar, tem que fiscalizar, né? Cobrar o cumprimento de metas, né? E atuar fortemente na elaboração também dos projetos, do planejamento. Então, todo esse envolvimento das prefeituras, hoje em dia, é um entendimento geral. Né? Esse exemplo que eu dei é coisa do passado, ninguém mais pensa dessa forma, né? Porque sabe da responsabilidade que tem com o saneamento básico. Né? Exatamente. Professor, que aula live maravilhosa. Hoje falamos um pouquinho da estrutura do saneamento básico, né? A água, passamos por esgoto, mas o sentimento meu, assim, acho que de viajar aí pelo Brasil, ou de motorhome, a passeio, ou em palestra, ou trabalhando pelo governo, não dessas quase 20 anos de governo, assim, o que mais, assim, eu nem cheguei na pauta do lixo, porque, né, vamos deixar para uma outra oportunidade, mas, assim, da nossa live, assim, o esgoto é que mais me incomoda, sabe, de ainda ver nos municípios. É verdade. E muito conteúdo para a gente fazer, né, prof? Pois é, temos que trabalhar para que os municípios... Ajudar esses alunos a organizar esse saneamento. O gestor municipal, o dirigente municipal, ele normalmente é muito empenhado nessas coisas, mas as dificuldades que ele enfrenta, estando muito afastado dos grandes centros, falta chegar a ele oportunidades de se qualificar tecnicamente, né, de saber onde buscar as soluções, né? Isso é importante. A necessidade, nesse caso, é algo que vem assim
eu espero que com muita força, porque vai trazer uma contribuição enorme para os municípios brasileiros, eu não tenho dúvida disso. Sim, a intenção é ensinar, né, várias cidades do Brasil a desenvolver as políticas públicas. A gente está com um time bom de professores, né? Tem quase 60 pessoas nesse time. E agora com a internet isso ajuda, facilita, né? Facilita, é. Quando os cursos eram presenciais, a prefeitura tinha dificuldade de liberar o trabalhador, né? Liberar o servidor, e agora, pela internet, facilita muito. O curso vai chegar na tela, né? Gravado, com oficina prática. A minha disciplina é políticas públicas, né? Toda a área de políticas públicas, liderança. E eu sempre falo assim, ó, na elaboração da política pública, quando você vai executar, às vezes você vai prestar de forma direta, às vezes vai passar por uma PPP ou por uma Miroski, ou vai fazer licitada, mas assim, não é você delega, né, essa prestação de uma forma ou outra, mas não delargar. Né? Você não delarga, você delega. Então, e essa delegação exige fiscalização, comprometimento, regulação, de qualquer forma que você escolha para prestar esse serviço, inclusive de forma direta. O acompanhamento do município é fundamental. E uma coisa que eu, particularmente, considero muito importante, e isso tem muito no Brasil, que é contar com a participação da sociedade, né? Existem muitos municípios com conselho de saneamento básico instalado, né? Belo Horizonte tem um conselho que funciona há muitos anos, né? Brasília tem um conselho importante, São Paulo tem várias cidades pequenas também tem, né? E as audiências e consultas públicas que contribuem muito para compreender o problema, né? E para apontar as melhores soluções. Então, isso também é algo muito importante e que os municípios brasileiros normalmente têm experiência nisso. A área de saúde tem muita participação da sociedade, né? Então, isso é educação também. Então, eu acho que isso é muito importante, né? E quem sabe onde está o problema é exatamente quem mora na cidade, né? Ninguém mora como se diz, ninguém mora no Estado, ninguém mora na União. As pessoas só moram na cidade. E ela sabe onde que o calo aperta, né? Onde que estão os problemas, né? Eu, quando fui operador, né, de sistemas de água e de esgoto, né, a gente, quando tinha problema de abastecimento, a gente corria logo nos pontos focais que a gente tinha, né? Os usuários principais ali, onde tinha mais problema, eles sempre apontavam para a gente o que estava acontecendo. É uma coisa muito importante. Exatamente. Professor, muito obrigada pelo debate. Eu tenho aprendido tanto como professora mediadora aqui, com vários professores de todos os temas, né? Porque a gente acaba que conhece um pouquinho de cada política pública, mas o especialista, o professor, conhece a fundo os detalhes, os exemplos, né? Professor, obrigada, eu aprendi muito também. Espero que os nossos alunos, prefeitos, secretários, vereadores, servidores no Brasil inteiro também possam ter aprendido bastante hoje. Muito obrigada. Olha, Michele, eu que agradeço, foi um prazer enorme, de uma forma assim descontraída, como você fazer esse debate, né? E estou à disposição e espero que tenha contribuído. Grande prazer. Grande abraço a você. Obrigada. Mais uma vez, muito obrigada, professora Michele, obrigada, professor Joel, obrigado pela participação no nosso podcast e por compartilhar conosco o conhecimento. O bate-papo de hoje foi incrível. Se você gostou do nosso conteúdo, compartilhe na sua cidade e venha fazer parte do Recidades. Nos siga nas nossas redes sociais. O Recidades está no Instagram, no YouTube e no Spotify.